Boa noite, comunidade paroquial, boa noite, familiares da catequese, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Iniciamos hoje, no mês de maio, a segunda catequese familiar, que terá como reflexão família, o alicerce da... família, o alicerce para a vida da fé. Para o encontro de hoje, nós contamos com a presença da Cristina, que ela é catequista lá da comunidade Santa Luzia, e participa ativamente nas promoções da catequese, nos auxiliando com reflexões, com formações, e também contamos hoje com a presença do Padre Tarcísio, nosso pároco. Seja bem-vinda, Cristina, seja bem-vinda, Padre Tarcísio. Muito bem, então. Boa noite a todos, né? Padre Tarcísio quer cumprimentar o pessoal depois? Sim, boa noite a todos e todas, né, que estão participando dessa catequese familiar, né? Então, é assim, com muita alegria que nós estamos dando continuidade, né, para a catequese desse projeto que é a própria catequese, né, da família. E hoje, realmente, com um tema assim, muito importante, porque a família é como o alicerce da fé, que a Cristina depois vai desenvolver. A gente sabe que a instituição familiar ela está assim também em crise, como muitas outras coisas na nossa sociedade. Porém, para a igreja esse é um tema assim também muito importante, porque ele, se vocês forem olhar os documentos da igreja, vocês vão ver assim que tanto nós, salesianos, por exemplo, nos preocupamos muito com esse tema da família nos nossos encontros, ao mesmo tempo nos pronunciamentos dos últimos papas, principalmente do Papa Francisco, tem dado um grande destaque para valorizar a família, né? Assim, do ponto de vista como alicerce da fé, que é justamente o tema que vai ser tratado hoje. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos também os nossos antepassados, aqueles imigrantes que vieram para cá, trouxeram assim na sua bagagem, claro que vieram com uma pobreza muito grande do ponto de vista material, mas vieram, né, assim, do ponto de vista espiritual, trouxeram uma bagagem muito grande de fé. E essa fé que chega até nós nos dias de hoje, né? As nossas famílias ainda estão, vamos dizer assim, vivendo essa herança dos nossos antepassados. Então, eu convido a todos, assim, para que a gente realmente preste bastante atenção, que a gente participe, né? Assim, ouvindo aquilo que a professora Cristina irá transmitir para nós nessa noite, e temos a certeza que ela trará muitos elementos que nos ajudarão a refletir, né, para a nossa vivência depois cotidiana do dia a dia nas nossas famílias. Então, a professora Cristina, né, está à vontade agora para transmitir a sua mensagem para o dia de hoje para os nossos pais. Então, novamente, boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Então, vamos realizar hoje uma conversa, né? Não venho aqui para ser exemplo, mas para fazer pensar, né? Como todos, como o padre o Fabiano já falou, eu sou professora, então a gente acaba tendo um contato também um pouco maior com as famílias e também já pelo tempo do trabalho desenvolvido na comunidade, né? Então, a nossa família, né? Ela deve ser base para todas as coisas e principalmente no caminho da fé. Se todos puderem observar, né? Analisando, a gente pode ver uma imagem, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Em pensamento, que respondam, que reflitam, o que retrata essa imagem, né? Esta imagem, ela é a imagem da Sagrada Família, né? Onde nós temos a imagem de Maria, José e de Jesus. E então, observando essa imagem, qual a semelhança ela tem com a minha família, né? O que eu posso agregar através da imagem da Sagrada Família para a minha família, com a minha família, né?
Então, essa imagem, ela nos traz, ela nos remete a uma reflexão muito importante, para ter como exemplo, né, a família de Jesus. Então, através dos conceitos, dos dicionários, né, o que significa a palavra família, né? É o núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Hoje em dia, nós sabemos que há uma diversidade muito grande de famílias, né? Não é mais só aquela família que é composta por pais e mães. Nós temos uma diversidade muito grande, mas o que realmente importa é que os filhos, né? Que essa família, de qual forma ela for construída, ela tenha muito amor, né? Que as pessoas sejam unidas pelos laços afetivos, né? Pelo carinho, pelos ensinamentos, pelo amor, né? Então, essa diversidade de família, ela precisa ter essas relações, né? E por quê? Porque elas compartilham o mesmo espaço, convivem, né? Entre elas, entre as pessoas que ali estão naquela moradia, elas precisam dividir, se conhecer. Então, na passagem de Jeremias 29:11, diz assim, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, qualquer que seja a família, né, a gente tem que seguir os planos de Deus, sem precisar ter medo, sem precisar ter insegurança, sem se apoiar, né, nas palavras dele, tendo ele como elemento-chave. Agora nós vamos para uma outra palavra bem importante também desse encontro. Aqui nós podemos ver uma árvore centenária, né, onde as suas raízes são grossas, largas, estão acima da terra. Essa imagem, ela retrata também que a gente reflita a sua força, né? Ela está segurando uma árvore generosa, uma árvore com muitas folhas que podem gerar muitos frutos. E para ela segurar, para ela ter o poder, né, de se firmar, as suas raízes também são profundas, são potentes, né, são firmes. E o que isso quer dizer, então? Eu trouxe essa imagem para representar o alicerce, o que através do dicionário tem o seu significado, né? Como maciço, de alvenaria, sobre o qual se apresenta a estrutura de uma construção, geralmente feito em cimento ou pedra, estrutura que sustenta uma construção. O primeiro passo é construir o alicerce. Então, reunindo a palavra de antes, que era família, né? Que foi apresentada ali como uma imagem da Sagrada Família, e com o alicerce, o título do encontro é A Família, o Alicerce da Vida para a Fé. Então, o que uma tem a ver com a outra? Porque a família, ela precisa ser o alicerce, o porto seguro das pessoas que compõem ela, principalmente dos filhos, né, que são o nosso maior interesse no momento, né, que são é a peça principal da constituição de uma família. E hoje, no falar para vocês sobre a questão do alicerce para a família, a gente envolve aí os nossos catequizandos que vão estar iniciando, né? Então, por que uma palavra liga a outra? Porque a família é a base,
né? A família, ela precisa ser a base, ela tem que ser o alicerce, não só na vida religiosa, como também na vida social, né? No meio que as crianças estão inseridas, que os adultos, os adolescentes, os jovens, né? A família sempre precisa estar presente, desde o início, né? Até o processo mais com o passar da idade. Então, em Isaías 28:16, na passagem diz assim: pois isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Então, a gente já uniu duas palavras, né? Família e o alicerce. A imagem da Sagrada Família, né? Que por que mais bela a imagem de Jesus para fazer a gente refletir sobre a nossa família? E a imagem de uma figueira centenária, de uma planta de alto símbolo, né? Para representar o alicerce, a base, a segurança, a firmeza, né, de se manter em pé. E essa imagem, né? O que será que ela retrata? O que será que ela transmite? O que será que ela passa para cada um de vocês que estão assistindo? Ela é uma cruz, né? Uma pessoa de joelhos no pôr do sol, orando possivelmente, ou agradecendo possivelmente. Então, podemos dizer que essa imagem, ela pode retratar a fé, simbolizar a fé, né? Falamos da Sagrada Família, falamos do alicerce, através da figueira, e agora vamos falar então da fé, representada por essa imagem. A fé, o significado dela, através dos dicionários, né? Significa confiança absoluta. Eu sempre falo para os meus catequizandos, a fé ela é como uma chama da vela. A gente nunca pode deixar ela apagar. A gente se afasta, a gente pode pensar em abandonar, mas a gente nunca pode deixar a chama apagar, né? A gente sempre precisa deixar essa chama viva, acesa dentro do nosso coração, seja para qualquer coisa que a gente faça, seja na vida religiosa, seja na vida social, seja no trabalho, na escola, seja no mercado, a gente nunca pode perder a fé. O testemunho, né, da fé, ele é mágico, ele faz a gente ouvir e acreditar, né, que as coisas são possíveis. A partir do momento que a gente acredita e se mantém firme na fé, as coisas acontecem, né? Mas para isso a gente não pode deixar a chama apagar. E então, em Hebreus 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, juntando, né, a Sagrada Família, o alicerce da figueira, mais a nossa fé, né? São três fundamentos que vão fazer com que as famílias se tornem mais fortes, né? E tendo esses três fundamentos, eu preciso fazer com que o catequizando, o meu filho, no caso, ou filha, né? Auxiliá-lo no seu caminho, a percorrer o seu caminho. Então, é preciso refletir hoje em dia. Sabemos, que nem foi falado anteriormente, que existem vários tipos de família. A diversidade é muito grande, é enorme. Só que mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, com toda a diversidade, nós precisamos mostrar o caminho, ser a base, ser a força, ser a sustentação, né, da nossa família. Nós precisamos chegar
ao ponto de fazer com que as crianças acreditem que tudo é possível, né? Que a gente pode sim, né? No caminho da fé. E que se hoje em dia a gente não ter algo para acreditar, a gente não vive. Ou a gente vive num mundo desanimado, num mundo triste, porque nós temos que ter propósitos, né? E a família tem um papel fundamental nessa questão de orientar. Então, como eu posso dizer, nós temos que sim, como família, ser base para, né, para as crianças, ser base para os seus filhos. E para isso, a gente pode também dar exemplos, né, de como como seguir. A criança, ela aprende no início da sua vida como imitações, né? Então, a criança, ela vê alguém assoprar, ela vai lá e assopra. Então, com certeza, não adianta eu encaminhar o meu filho para o bem se eu não pratico o bem. Não adianta eu querer que o meu filho participe na catequese, mas se eu em casa não faço esse diálogo com ele sobre a importância da catequese. É a mesma coisa na escola. Não adianta eu querer que meu filho vá bem na escola se em casa eu não acompanho o meu filho. Como foi falado já na live anterior, né? Eles precisam dessa atenção, desse acompanhamento, dessa base, né? Desse alicerce para a vida. E nisso inclui a fé cristã também, certo? Então, agora eu vou para uma outra palavra também muito importante. Nós temos aqui uma figura humana, bebê, abraçada, né, por uma mão, por dois pares de mãos, né? A gente pode se dizer um pai, uma mãe, os avós, né, segurando uma criança aparentemente recém-nascida. Então, faz a gente refletir sobre a vida. E o que era a vida, né? No significado dos dicionários. Então, é a propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. A vida é o que gera toda uma caminhada, né? E é essa família que dá a vida, né? É essa família que vai apoiar, que vai caminhar, que vai ser fortaleza, que vai ser alicerce, porque o filho ou a filha, os filhos, eles precisam muito disso, né? Não vou dizer assim, ó, não estou querendo dar exemplo, né, para ninguém, porque ninguém é perfeito. Não somos ninguém, né? Nem eu, nem você. Nós tentamos, né, seguir no caminho correto para que as coisas aconteçam da melhor forma. Nós erramos também como pais, como mães, né? Mas precisamos sempre estar pronto a reparar os erros, a caminhar com os erros e com os acertos, fazer com que os nossos filhos eles possam compreender qual o caminho seguir, né? Então nós precisamos ser exemplos, sim, para os nossos filhos, da melhor forma, tentando, né, seguir o melhor caminho, incentivando, buscando, né, essa parceria que faz ali a fundamentação da palavra família, né, essa união, né, entre os seres que convivem no mesmo espaço. E Gênesis 1, versículo 30 diz: eu dou todos os vegetais como alimento a tudo, o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão.
E assim foi, né? Então, assim surge a vida. E aí, para que a gente tenha essa base, esse alicerce, nós precisamos ter o equilíbrio, né? Não adianta eu ser uma boa família, não adianta eu seguir o caminho do bem, se a fé não está acompanhada da minha vida, ou se a minha vida não faz sentido dentro da fé, né? Então, esse equilíbrio é muito importante, né? Que nós tenhamos como pais, porque nós somos o alicerce dos nossos filhos, né? A gente precisa pensar nessas situações, porque eles precisam saber que nós somos bases para eles. Então, é muito importante que esse alicerce seja firme, igual a raiz, né, da figueira, igual que tenha a união, igual a imagem da Sagrada Família, né, que se ajoelhem, que tenham forças para se ajoelhar, para orar, para agradecer, para pedir perdão, para que esse alicerce se fortaleça. Então, eu faço, né, uma pergunta para vocês. Qual é, né, o alicerce que a minha família tem? Qual é, né? O que eu estou fazendo para que a minha família seja unida? O que eu estou fazendo para permanecer na caminhada da fé com os meus filhos? Será que eu estou acompanhando? Será que, eu tenho que estar na igreja todos os dias, porque senão não vou conseguir. Não é dessa forma. Incentive, participe, esteja junto, né? Hoje, atualmente, a gente vive num mundo que cada um tem os seus afazeres, né? A gente não pode parar tudo e viver sentada esperando as coisas acontecer, né? Então, a gente vive num mundo que hoje em dia é uma correria maluca. Chega, sai, vai para o serviço, vai para casa, dá atenção para filhos, dá atenção para pais, né? Mas a gente precisa compreender que a gente é alicerce, né? A gente precisa ser alicerce, mas nós também precisamos de fortaleza, né? Nós precisamos de força, que através da fé a gente consegue. Assim, são coisas que às vezes, ela está falando de novo, falando a mesma coisa, né? Já ouvimos isso, mas realmente, assim, para a gente refletir, para as nossas famílias perceberem o quão importante é a participação na caminhada da fé. O quão importante para o seu catequista é quando a gente percebe que o pai ou a mãe, né, chegou com o seu filho, está lá esperando por você, né, para iniciar a catequese. Ou quando você elabora alguma participação especial, ou nem isso, quando simplesmente vai na missa e percebe, não cobrei que estivesse na missa, né, mas vieram. E isso faz a gente perceber, isso faz a gente ser alicerce, né? Essas atitudes que a gente precisa ter. Então, o que eu digo para vocês, não percam o filho de vocês para o mundo, né? Não percam. Antes que isso aconteça, vocês devem resgatá-los, né? Não deixe que o mundo carregue o maior tesouro que vocês têm, né? Batalhem pelos filhos de vocês. E para tudo isso, sigam os ensinamentos da Sagrada Família, né? Sejam alicerce, acompanhem, estejam juntos, conversem, né? Porque se isso não acontecer dentro de casa, eles vão procurar fora, né?
Então, eu acredito que nós, como família, somos apoio, somos alicerce. E então, eu acredito, Fabiano, né, ter falado sobre o que eu acredito ter abordado, o que seria, né, o combinado, e agradeço a todos pela participação. Que reflexão rica que você nos proporcionou hoje, Cristine. Valeu muito a pena ouvir e pensar junto contigo. E enquanto tu falavas, eu lembrava da passagem bíblica, construir a casa sobre a rocha. O insensato constrói a sua casa sobre a areia, e o sensato a faz com um alicerce, o faz de maneira a proporcionar um encontro na fortaleza. Então, caros pais, vamos agora para a parte final do nosso encontro de hoje. Nós temos a seguinte reflexão: de que forma minha família está sendo alicerce na vida cristã. Então, o compromisso destinado para este mês é responder esta questão numa folha impressa ou manuscrito, mas numa folha. Não nos envie por WhatsApp, não nos envie por meio eletrônico, mas sim numa folha, que será a forma que não é de verificarmos a participação e o envolvimento da família. Respondo numa folha de que forma minha família está sendo alicerce na vida cristã. E lembrando, pais, que esse compromisso não é para o filho, para a filha. Esse compromisso é para você, pai, para você fazê-lo. E você será um exemplo de alicerce no momento que está envolvido com uma ação da catequese. O filho estará vendo você na ação e aprenderá pelo testemunho. Quero agradecer a todos. Na última live, aquela do mês de abril, nós tivemos mais de 2.600 visualizações nas diversas plataformas que ela é transmitida, ao vivo aqui na página da Pascom, e depois retransmitida em outras páginas da nossa paróquia e também no YouTube. Agradecer e pedir para que, se você ainda não deu sua curtida, curta a nossa página, compartilhe, para que nós possamos evangelizar o maior número possível de pessoas. E essa atividade, a catequese familiar, é um momento muito sério da catequese paroquial. Nos últimos dias encontrei um pai que se perdeu nas datas e veio pedir para darmos um jeitinho. Não, pai. A catequese não trabalha com jeitinhos. Se trabalhássemos com jeitinho, nós não seríamos um alicerce na comunidade, não seríamos um alicerce para os nossos filhos e nossas filhas. A catequese nos impulsiona a viver uma vida melhor, a uma vida com base no Evangelho. Então, veja, Cristina, que aqui no Facebook, alguns pais já estão, e alguns catequistas também já estão agradecendo pela reflexão, estão dizendo que foi ótimo passar esse momento, parabenizando pelas suas provocações e pelas suas indicações. Então, muito obrigado pela participação. Cristina, você gostaria ainda de fazer as últimas palavras, as últimas considerações? Então, obrigada a todos, né? E é isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que, como se diz uma palavra, a gente precisa acreditar na família, né? E a família precisa acreditar nos seus filhos. Então, eu agradeço pela oportunidade. Confesso que assim, tenho dificuldade para falar, a Fabiana já sabe, mas estaria, se precisarem, né? A gente sempre está ali para ajudar. Muito bem. Padre Tarcísio, por gentileza, suas considerações e a bênção. Muito bem, então eu quero agradecer também a professora Cristina
pela sua reflexão, principalmente eu acho assim importante, ela colocou as atitudes, né? Nós não podemos ficar só em palavras, mas nós temos que ter atitudes. Então, alicerce, né, são feitos de atitudes. Então, ela deu várias indicações ali de atitudes que as famílias podem fazer, né, para reforçar justamente esse dado da fé que nós queremos vivenciar agora, de uma maneira assim bem especial, junto com os nossos catequizandos também, e junto com as famílias, claro, sem separar a família. E nós temos uma figura muito assim marcante do ponto de vista dessa vivência da fé, que ela já colocou também, né, logo no início, que é da Sagrada Família, mas uma destas pessoas da Sagrada Família, de modo especial, nós queremos fazer um destaque agora no final desta reflexão, que é a figura de Maria, que Maria é colocada, quando a gente estuda o catecismo da Igreja, são duas pessoas que são colocadas como modelo de fé. No Antigo Testamento, a figura de Abraão, e no Novo, a figura de Maria. Então, eu gostaria de terminar, foi pedido para dar a bênção, justamente estamos no mês de maio, mês de Maria, lembrando as atitudes de Maria, né, que ela teve para com Jesus Cristo, para com José, certamente também, e nós queremos nos colocar, então, debaixo da proteção dela, pedir, através da intercessão de Maria, que ela abençoe, então, a todas as famílias, que todas as famílias possam sentir o calor desta mãe também que nos ama, né, que é colocada também como modelo para as famílias. Eu vou fazer uma pequena oração, vou dar a bênção, então, para todas as famílias, através da invocação de Nossa Senhora Auxiliadora. Debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E a bênção, então, de Deus Todo-Poderoso, através da intercessão de Maria Santíssima, desça sobre todos vós, vossas famílias, seus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.